8 erros gritantes, absurdos de um líder. Erros que, se você estiver no cargo de liderança e continuar cometendo, o que vai acontecer é que cada vez mais você vai ter a sua equipe distante de você, você vai perder talentos importantes dentro do seu ambiente, do seu negócio, e a última coisa que você vai fazer é liderar. Porque vamos lembrar o que é liderança. Liderança é a sua capacidade de influenciar pessoas entusiasticamente em busca de um objetivo em comum. Logo, se você comete esses erros que eu vou comentar aqui com você, a última coisa que você faz é ter pessoas próximas. É ter pessoas que queiram caminhar junto com você. Então a minha pergunta para você é: será que você está cometendo um desses erros? Aí de repente você fala: pô, Diogo, eu já vi tantos episódios de erros aqui com você que eu nem sei mais por onde olhar. Exatamente. O que eu recomendo? Que você veja esse episódio e todos os outros de erros que eu já fiz, porque não acaba. Por que não acaba? Porque muito dos erros dos líderes estão relacionados ao comportamento. A gente não pode confundir gestão com liderança. Gestão é um lado mais racional das coisas. É você chegar no seu ambiente e fazer ali um trabalho de acompanhamento em busca de um resultado. Você vai analisar números, métricas. A liderança já está mais em um lado relacional. É um lado onde você interage com as pessoas. E se você não desenvolve isso no seu comportamento, de repente desconstrói algumas coisas da sua forma de pensar hoje, você pode ter grandes problemas atuando como líder. E claro, não é isso que nós queremos. Então, se você quer entender quais são esses 8 erros, o que eu recomendo? Assista todos esses episódios sobre liderança e erros que tem aqui no Leaderflix. E claro, muita atenção nesse em especial que eu quero conversar com você. Porque aqui eu mapeei a essência do que eu tenho observado muito nos líderes e por que tem tanta rotatividade nos ambientes. Você vai entender isso agora. É importante que você reflita se você em algum momento está cometendo isso. O que eu recomendo para este episódio? Esse é um episódio que eu quero que você tenha muita atenção. O que eu recomendo? Anote cada tópico de todos esses que eu vou falar para você e dê uma nota de 1 a 10, onde 1 é muito ruim, você precisa melhorar muito, e 10, você tá bem, você tá legal nesse tópico, tá? Eu quero que você reflita isso e faça um outro exercício. Vá para alguma pessoa próxima que você confia e peça para ela te avaliar em cada ponto desse. Senão não vai ter efeito, porque senão você pode ter só o seu olhar, mas e o olhar de quem está próximo? Então procura aí 1, 2, 3 pessoas que você confia e peça para que elas sejam sinceras, te avaliando em cada tópico que eu vou falar aqui para você, se você realmente está comprometido ou comprometida com a sua evolução como líder. Porque se você não tiver, sabe o que você vai fazer? Você vai fugir dessa atividade. Você vai fugir desse desafio que eu vou falar para você aqui, desses pontos. Então, se você estiver em qualquer outra mídia, acompanha junto comigo que nós vamos hoje nos aprofundar. Você está preparado? Você está preparada? Então vamos lá. Fala, líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre 8 erros gritantes, absurdos que líderes têm, eles não percebem, e o quanto isso pode prejudicar completamente a sua relação com o seu time, ter aquele time mais distante, as pessoas não querem estar perto, rotatividade no ambiente, ele contrata e sempre tem pessoas indo embora, contrata de novo, vai mais um, e ele sempre acha que ele está certo. Ele acha que ela está certa nisso. Então vamos ver, esse episódio vai revelar muita coisa aqui pra gente, tá? Quero que você fique comigo até o final. Então se você estiver em qualquer outra mídia, já sai dela, fica focada aqui, porque isso pode ser transformador para sua carreira, tá bom? Então, por favor, compartilhe aí com seus líderes, compartilha com as pessoas que você ama, as pessoas que você acredita que precisa evoluir nesse ponto, escuta junto com ela, peça para ela te avaliar nesses pontos, se autoavalie você nesses pontos, porque vai cair muitas
coisas, porque muitas coisas serão reveladas aqui hoje e eu quero abordar isso com você. Então vamos lá, líder. Não esqueça também de se inscrever na aula gratuita sobre influência e liderança. O link está aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Vamos lá, líder. Ponto número 1. Ponto número 1. Esses líderes normalmente sempre estão falando os pontos negativos da equipe. O foco desse tipo de líder é sempre falar sobre os pontos negativos da sua equipe. Ele nunca reconhece os pontos positivos que a equipe tem. Ele sempre está focado em reforçar os pontos negativos. Ou seja, a pessoa pode fazer um milagre lá dentro da empresa dele, ou do ambiente, do lugar que ele lidera. Mas se ela fizer uma única coisa errada, é só isso que ele sabe ver. Então, a mentalidade desse líder está setada para a negatividade das pessoas. Ele não olha os pontos positivos da pessoa e usa um pouco da psicologia positiva, que é reforçar os pontos positivos que a pessoa tem. Porque se a pessoa recebe um parabéns, um ponto positivo, fala, putz, que legal isso que você fez, cara, gostei disso, você tá mandando uma mensagem para ela, olha, eu gostei disso, eu quero que você faça mais disso. Quando você foca no positivo, você ajuda as pessoas a fortalecerem os seus pontos fortes. Os pontos que elas têm de positivo. Agora, quando você foca só nos pontos negativos, o que acontece? É só isso que você enxerga. Você passa a rotular a pessoa somente com aquela imagem negativa. E sabe qual que é o problema? Que se você faz isso aí com essa pessoa e sempre reforça os pontos negativos dela, muito provável que você comenta sobre os pontos negativos dela com outras pessoas. A minha pergunta para você é, será que as outras pessoas realmente estão guardando segredo sobre o que você conta para elas? O que você acha? E aí, de repente, aquela pessoa que você sempre está focando nos pontos negativos, chega no ouvido dela um amiguinho, né, uma borboletinha, que conta para ela tudo isso que você falou. E aí sabe o que você perde? O ponto mais importante que um líder deve ter. A confiança. E quando você perde a confiança na liderança, você perde tudo. Porque sem confiança você não influencia. Se as pessoas não confiam mais em você porque você fala dela pelas costas, o que acontece? Você não influencia mais. Se ela fica sabendo disso, você perde o que o líder tem de mais valor, que é a capacidade de influenciar pessoas. Então a minha pergunta para você é, líder, de 1 a 10, o quanto você está falando dos pontos negativos da sua equipe? O quanto você foca nisso e sai falando para as pessoas sobre outras? Você acha que isso é uma conduta, uma atitude de um líder que quer influenciar pessoas? De 1 a 10, onde 1 é muito ruim e 10 é muito bom. O quanto você se avalia nesse ponto? Ponto número 2. Fala mal de um colaborador para o outro. Ai, meu Deus do céu, não faça isso. Por favor, líder, não faça mais isso caso seja a sua situação. Quando você fala mal de um colaborador para o outro, pensa comigo, será que a sua equipe está tão madura a tal ponto dela não comentar com a outra pessoa? Se eu estou falando para você que a confiança é um dos pilares fundamentais de um líder, o que você acredita que vai acontecer se essa pessoa que você está falando mal de uma pessoa para outra vai fazer? Ela vai contar para o grupo. Ei, será que só eu que percebi isso? Você tem feito muito isso? Chega o fulano ali, chega o João, e você fala, João, ó, uma coisa que eu não gosto da Maria é isso aqui.
Maria sempre tá errando nisso, sempre tá fazendo isso. Aí sai o João da reunião, chega lá pro grupo, pô, você sabe o que a chefe falou? Que a Maria é isso, isso e aquilo. Imagina o que ela não fala da gente. Você acha mesmo que ele não vai contar para outras pessoas? Você acha mesmo que ele vai guardar segredinho para você? Líder, você é a pessoa que tem que estar com um caráter muito mais desenvolvido do que o seu grupo, porque você tem que ajudar eles a desenvolver o caráter deles. E se nem mesmo você está desenvolvendo esse ponto, quem dirá o seu time? Quem dirá o seu grupo? Então percebe como liderança é um trabalho onde nós passamos a desenvolver cada vez mais quem nós somos como seres humanos. Conforme nós vamos aprofundando este assunto, mas nós vamos olhando para dentro e analisando, cara, que tipo de comportamento que eu tenho aqui, que tipo de atitude que eu ainda tenho, que eu não estou conseguindo influenciar e fazer com que as pessoas confiem em mim. Se você não desenvolve a confiança, você não influencia. E se você não influencia, você não lidera. Então imagina só, você fala mal de um colaborador pro outro, que faz parte do mesmo time. Ai, meu Deus do céu. O que você acredita que vai acontecer a não ser gerar um clima hostil? Um clima ruim provocado por você mesmo, caso você já tenha feito isso alguma vez. Então, percebe como o ambiente é construído pelo líder? Como é o líder que constrói a cultura, o ambiente? Então se pergunte, líder, você tem falado mal de um colaborador para o outro? Que tipo de clima você acredita, caso você tenha essa atitude, que tipo de clima você mesmo tem gerado dentro do seu ambiente? Você acha que isso é o papel de um líder? É uma conduta correta de um líder? Que quer influenciar? Que quer gerar confiança? Não faz muito sentido. De 1 a 10, o quanto você se avalia nesse ponto? E aí a gente vai para o ponto número 3. Em momentos que esse líder é pressionado, ele costuma encontrar culpados. Você já viu líder assim? Quando ele é perguntado de algo, quando ele é pressionado de algo, ele encontra culpados. Não, mas foi o fulano que pediu para eu fazer assim. Não, mas foi o fulano que disse que eu tinha que agir dessa forma. Não, mas foi o fulano que fez. Cara, se você não tem a capacidade de assumir a própria responsabilidade pelos seus atos, como que você lidera um grupo? Se quando você é apertado sobre algo, você entrega pessoas, insinua que quem errou foi outras pessoas, fica na defensiva, como que o seu time vai confiar em você? E quantos líderes eu já vi assim? Em uma reunião, no momento que ele é pressionado, ele quer encontrar um culpado que não seja ele. Sabe como que as pessoas te enxergam? Uma pessoa que não dá para confiar. Uma pessoa que quando é pressionado encontra culpados. Não assume a própria responsabilidade. Quem confia em uma pessoa assim? Quem confia em pessoas que têm esse tipo de comportamento? Você já viu pessoas assim? Você confiou nelas? Então percebe como é um desenvolvimento nosso de dentro para fora? Percebe que é uma reconstrução de valores?
E quando você não está com esses valores muito bem construídos, como que pessoas ao seu redor confiarão em você? Se você mostra isso evidentemente assim para as pessoas. Não, mas foi o fulano, ele que pediu para eu fazer assim. Não, mas foi o fulano de lá. Ele que errou, ele que fez assim assado. Líderes assumem a própria responsabilidade pelos seus atos. Líderes, as pessoas confiam porque sabem que ele não vai colocar ele numa cruz quando as coisas ficarem apertadas. Sabe que ele não irá apedrejá-los. Eles sabem que neste ambiente ele terá segurança psicológica para criar, para fazer, para acontecer. Então a minha pergunta para você é: em momentos de pressão, você encontra culpados? Você encontra pessoas que deveria assumir aquilo que não é você? Olha, não sou eu, ele que pediu para fazer assim. Sabe quem faz isso? Muitas vezes, já viu crianças brincando ali no parquinho? Não, foi ele, foi ele. Um líder, ele já tem que ter uma maturidade mais desenvolvida nesse sentido. Ele tem que assumir as próprias responsabilidades pelos seus atos. Ponto número 4. Briga com as pessoas quando enxerga algo de errado. Tem líder que é o caça-problemas, né? Ele só vai no ambiente para caçar problema. Como a gente viu ali nos primeiros tópicos, né? Ele não foca na psicologia positiva, no que as pessoas acertam. Ele não dá o recado para a pessoa: olha, que legal, eu quero que você faça mais sobre isso. Não. E sabe o que ele costuma fazer? Ele chama a atenção da pessoa na frente de todo mundo. Humilha muitas vezes a pessoa. Você acredita que isso é ser um líder? Você acredita que chamar a atenção das pessoas na frente de todo mundo é algo benéfico? É algo que gera confiança? As pessoas vão se sentir bem? Imagina que é uma filha, um filho seu, e você assiste essa cena, alguém humilhando ela na frente de todo mundo. Ou uma pessoa que você ama muito. Imagina aí na sua cabeça uma pessoa que você ama muito sendo humilhada na frente das pessoas. Como que você iria se sentir? Acredite, tem líder que faz isso. Que humilha as pessoas na frente dos outros. Chama atenção como se fosse uma criança. Como se fosse, se é que isso deve ser feito com uma criança também, né? É um outro ponto que a gente precisa refletir. Será que até mesmo a criança deve passar por isso? Enfim. Mas o que um líder causa quando ele comete esse erro absurdo? Isso é um erro absurdo, gritante. Ele tá passando uma mensagem não só para essa pessoa que ele tá chamando a atenção na frente de todo mundo, mas para todos os outros. Olha o que vai acontecer com vocês se vocês errarem. Eu vou te punir. Eu vou humilhar você na frente das pessoas. E sabe quem fica nesse ambiente? É aquelas pessoas que talvez precisem do emprego naquele momento para suportar uma situação financeira, mas na primeira oportunidade ela vai embora. Ninguém quer ficar em um ambiente assim. Agora você entende por que a alta rotatividade de pessoas acontece? Você quer ser maltratado dentro do ambiente? Você quer ficar em um ambiente que você é humilhado na frente dos outros? Que o líder que está à frente fala: olha o que vai acontecer com você se você errar. Eu vou te humilhar dessa forma que eu estou humilhando essa pessoa aqui. E aí o que esse líder, o que esse perfil de líder, se é que a gente pode chamar de líder, ele causa? Ele causa afastamento de talentos. Pessoas boas não ficam abaixo de líder com esse pensamento, com essa mentalidade. Ele fica até um dado momento para ele suprir alguma situação que ele precisa. Se a gente for colocar ali na pirâmide de Maslow, suas necessidades básicas, sua segurança. Mas a hora que ele tem a oportunidade, principalmente se é um bom talento, vai embora. Não fica. Não fica. Por quê? Porque nenhum ser humano que se preze, ele quer ficar sendo maltratado dentro de um ambiente.
Então a minha pergunta para você, chefe, que utiliza essa postura, esse comportamento, essa atitude, você tem brigado com as pessoas na frente de todo mundo assim, quando algo dá errado? Você é o modelo de chefe caça problemas, mas nunca elogia pontos positivos? Eu quero que você assista um episódio, que é o episódio número 101, onde a Fernanda Dutra, que participou aqui junto com a gente em um dos podcasts, ela comenta sobre segurança psicológica. Um ambiente sem segurança psicológica não gera confiança, as pessoas não são criativas porque elas têm medo de errar, é um ambiente tenso, é um ambiente hostil, um ambiente cinza, um ambiente onde afasta talentos, um ambiente onde não tem inovação, não tem criatividade. Por quê? Se eu errar, eu sei que eu vou ser humilhado, então por que eu vou tentar? Não, e se eu pegar um negócio ali, meu Deus do céu, se eu pegar qualquer coisinha ali, pode ser que eu tome um xingamento, então eu não vou nem encostar, meu Deus, não vou nem fazer nada aqui. Tomara que dê 6 horas logo para eu ir embora desse lugar. Quem aguenta trabalhar em um ambiente assim? Você aguentaria? Você aguentaria? E todo mundo tá errado, menos você, né? Todo mundo tá errado. Só você que tá certo. Você acha que isso é liderar pessoas? Você acha que isso é influenciar pessoas? Você influencia pessoas pela forma que você trata elas, pelo relacionamento que você tem com elas, pelo valor que você gera na vida delas, para elas se tornarem um ser humano melhor. Mas primeiro você tem que buscar ser um ser humano melhor. O líder vai na frente. O líder não fica atrás. O líder, ele é o exemplo. O exemplo arrasta. Então, nesse ponto 4, eu quero que você analise de 1 a 10 o quanto você tem brigado com as pessoas na frente de todo mundo, humilhado pessoas na frente de todo mundo. Você gostaria que fizessem isso com a sua filha, com o seu filho, com uma pessoa que você ama? Como você iria se sentir? Se você não gostaria de que isso fosse feito com pessoas que você ama, caso seja a sua situação, então por que você ainda continua fazendo isso com as pessoas? E aí a gente vai para o ponto número 5, que é ficar delegando tarefas enquanto o seu time não está totalmente estruturado. Olha, líder, eu defendo muito a delegação de tarefas. Eu defendo muito que um líder atue mais ali na parte tática, ou até mesmo na parte estratégica, dependendo do papel dele. Mas uma coisa que você tem que analisar é que você é o exemplo. Se seu time não vê que você apoia ele nos momentos das dificuldades, dos desafios, que você vai na frente para falar para eles, vem para cá, esse é o caminho, olha, eu quero que vocês façam isso. Você manda uma mensagem para eles pela sua ação, pela forma como você age. Se o seu time tem uma capacidade produtiva limitada, meu amigo, arregaça a manga e vai pro jogo. Agora, o time tá lá, entre aspas, sangrando. Você tá sentadão, esperando todo mundo fazer. Porque na sua cabeça tá, eu tenho que delegar. Pô, peraí. Delegar com bom senso. É delegar tarefas com bom senso. Se eu tenho uma capacidade produtiva interessante, legal, eu vou delegando pro meu time aqui e vou ficando na parte mais tática Mas a hora que o bicho tá pegando, meu amigo, é entrar dentro do campo junto com o time. Você é o exemplo. Você é a pessoa que está à frente. Se a capacidade produtiva do time tá complicada, vamos fazer juntos. Bora! Não, vou delegar. E o bicho pegando. Pô, cara, bom senso. Sim, você deve delegar tarefas. Sim, você deve acompanhar as pessoas que ainda não têm a experiência. Porque se você não delega também, você não forma o seu time, você não desenvolve as pessoas. Mas, pô, já distribuir e o time tá sangrando,
eu vou entrar dentro de campo junto, pô. Não tem muito o que discutir, não. Entende que é questão de bom senso? Então a minha pergunta para você de 1 a 10, a sua capacidade produtiva hoje está adequada para uma delegação de tarefas eficaz? Porque você sabe, o campo de batalha é outra coisa, é diferente. Se tá, legal. Eu apoio a delegação de tarefas. Inclusive tem um episódio 120 que eu falo que delegação de tarefas é muito sobre mentalidade. Às vezes o líder tem uma cabeça muito operacional, ele tem umas crenças que impedem ele de delegar. Pô, mas vamos analisar o contexto, né? O meu time tem a capacidade produtiva para eu delegar aqui para todo mundo? Tem. Então legal, vou delegar. Putz, não tem. Então deleguei o que é o suficiente, todos estão em desenvolvimento, em formação, entendi. Só que a capacidade produtiva está apertada. Tá faltando gente, tá faltando braço. Eu vou ter que entrar dentro de campo. Mas sempre com a consciência de eu não posso ter uma cabeça operacional, eu sou um líder. Mas é ter bom senso na delegação. Então de 1 a 10, o quanto está o seu bom senso de entendimento sobre delegação de tarefas? Como recomendação, episódio 120. Beleza, líder? Para alinhar esse contexto que eu estou falando para você com se também eu tenho algumas crencinhas de delegação que pode me atrapalhar. Lembre-se que você é o exemplo. Exemplo arrasta. A gente vai falar um pouco disso agora no ponto 6. Tem líder que é extremamente indisciplinado com horários. E ele quer cobrar horário do time. Oh, meu Deus do céu. Aí não dá certo. Ele chega atrasado, ele marca uma reunião. Marcou a reunião para todo mundo. Aí todo mundo já tá lá. Chega ele meia hora depois, quase 1 hora depois. Aí chega todo pomposo, toda pomposa ainda para falar na reunião, todo bonitão e tal. E ainda briga com aquele que tá chegando atrasado. Pô, fulano, você tá chegando atrasado. Pô, cara, você precisa de bom senso. Desculpa, se é esse o seu caso, eu, como uma pessoa que me comprometo a formar líderes, eu preciso falar isso pra você. Eu preciso te falar isso. Não adianta você ficar bravo ou brava comigo, não. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que de repente eu tô falando aqui, você tá cheio de raiva aí pra cima de mim. Calma, respira. Eu sei que a evolução, ela é um processo. Ou você acha que ninguém me falou verdade na minha vida também? Senão não teria nenhum porquê estar aqui falando contigo. Já recebi muitas verdades também. Eu sei como é receber verdades, mas somente ela liberta. Sem ninguém te falar isso, você continua repetindo o seu erro, você não percebe, e a última coisa que você faz é liderar e influenciar pessoas. Então o meu papel aqui com você, eu não estou preocupado se você vai ficar com raiva, chateado, eu estou preocupado em te ajudar. É igual a criação do pai com o filho, né? O pai, se ele ficar com medo de corrigir o filho, ele não educa. Esse é o papel do educador. Se ele ficar com medo de corrigir e falar, cara, você errou nisso aqui. Você tá falhando nesse ponto. Se ninguém te mostra onde você tá falhando, como que você evolui? Meus professores que eu escolho, são professores que me falam a verdade, que me corrigem, por mais que doa. Então, se você é indisciplinado hoje com horários e ainda quer cobrar o seu time, desculpa, você não tem autoridade para falar sobre isso. Um líder, ele arrasta pelo exemplo. O que é autoridade? Vamos entender a essência. Eu sempre gosto de entender a essência das palavras. Autoridade, ela vem do latim auctoritas, atis, que significa autor de um ato. É aquele que faz. Autoridade vem, aquele que faz. O autor de um ato. Dessa forma, esse autor de um ato, autoridade significa o quê? Que você tem prestígio, que você tem honra, que você tem respeito, que você tem autoridade para falar. Porque você faz. E se você faz, você tem autoridade. Então, a liderança é sobre isso. É sobre exemplo.
Então, se você quer que seu time chegue no horário, você deve ser o primeiro a chegar no horário. Você deve dar exemplo. Porque senão o seu time vai olhar e falar, porra, mas nem ele chega no horário, por que ele quer que eu chegue no horário? Você não é congruente. O que é uma pessoa congruente? Guarda essa palavra, congruência tem que andar junto com o líder. A sua fala ser coerente com a sua ação. Isso é congruência. Quando você fala e você não é congruente com a sua ação, você se torna incongruente. Aí você age pela incongruência. Ação e fala distorcida. Você não pratica as virtudes de um líder. O que é uma virtude? Aplicar aquilo que você tem como valor enraizado em você. Então a minha pergunta para você hoje é: você tem autoridade para cobrar sobre horários com o seu time? Sobre falar de algo e fazer aquilo? Ou você está sendo incongruente? A sua fala está distorcida da forma como você age. Não adianta você querer cobrar disciplina de horário com o seu time se nem mesmo você tem esse comportamento. Não vai adiantar. Então, de 1 a 10, o quanto você se avalia nesse quesito de ser indisciplinado nos horários e ainda querer cobrar o seu time? Não só horário, mas imagine outras coisas. O quanto você está sendo incongruente nas coisas que você faz e ainda você quer cobrar o seu time. Se você não tem autoridade para isso, não cobre. Às vezes, só o fato de você agir, você não vai precisar nem cobrar, porque o seu time é o seu reflexo. Como que você tem agido? Então, aquilo que o seu time está fazendo, pergunte-se, será que eu estou fazendo isso? Porque você é o espelho do seu time. Tá? Então, reflita um pouquinho aí sobre esse ponto número 6, principalmente, líder. E, cara, volta esse episódio e escuta diversas vezes. Não escuta uma vez só, não. Repita. Por quê? Porque a repetição vai entrando na sua mente, vai entrando na sua cabeça. E quando você tem isso bem fixado na sua cabeça, vai se tornando um hábito natural seu praticar. Então, se é um episódio que você tem que escutar várias vezes para se tornar um líder eficaz, um líder de sucesso, uma líder de sucesso, é esse episódio aqui. Ponto número 7. Reclama toda hora da equipe. Ah, meu Deus do céu. Ele tem um hábito de reclamar do time. Parece que ele sente um prazerzinho dentro dele reclamar das pessoas. Não que você não deva falar sobre, putz, tem que melhorar ainda esses pontos, tem que melhorar esse, mas, cara, ficar reclamando. A minha pergunta é, o que você tá fazendo aí pra melhorar sobre isso? E aí você tem que voltar pro item 6. Será que você está obtendo algumas ações que fazem o seu time repetir o seu comportamento? Por que você tem esse hábito constante de reclamar? Essa reclamação, será que as pessoas estão levando para outras? Lembra aquele ponto que a gente falou? Você precisa se desenvolver para poder ajudá-los. Você vai na frente. Não tem como um líder querer algo e não fazer aquilo que ele está pedindo. Você vai na frente, você age primeiro, você faz primeiro. E aí você tem autoridade. Lembra? Você é o autor de um ato, é aquele que faz. E se você é aquele que faz, o seu time repete aquilo que você faz. Então você está reclamando toda hora. Por que você está reclamando toda hora? Quais são as ações que você tem feito para ajudar o seu time a se desenvolver? O mais importante, você tem buscado o seu desenvolvimento? Você tem buscado olhar para pontos que eu sempre comento, inimigos invisíveis? Nós temos inimigos invisíveis. São aquelas coisas que a gente não percebe, parece que todo mundo vê, menos a gente. As pessoas ao nosso lado falam, reclamam, só que parece que entra num ouvido e sai no outro. A gente não quer escutar os nossos problemas. Nós não queremos escutar aquilo que vai nos melhorar. Por quê? Porque dói, crescer dói. Você sabe disso. Se você está me escutando até aqui é porque você já é uma pessoa que busca desenvolvimento. E crescer dói.
Já viu uma criança crescendo quando os ossos começam a doer? Né? Ela reclama, nossa, meus ossos estão doendo. Ela está crescendo. Então crescer dói. E é esse processo da busca da verdade. Num lado mais filosófico, conhecereis a verdade vos libertará. É a busca da verdade. Onde está a verdade? Onde está a verdade? Quando você encontra ela, você percebe que a sua vida melhora, os seus resultados melhoram. Então, você tem sido um líder reclamão da sua equipe? De 1 a 10, quanto você se avalia nisso? E o ponto número 8. Nossa, quantos líderes eu vejo assim também, que é um problema, tá? Se você quer influenciar, por favor, não siga isso, tá? Se ele não gosta de alguém do time, ele muda o comportamento dele quando essa pessoa chega. Sabe qual que é o problema? Tem outras pessoas ali no grupo. Então ele deixa um clima ruim, porque todo mundo percebe que ele mudou o comportamento. É um líder que leva as coisas muito pro pessoal. É aquele líder que tudo ele leva pro coração. E aí ele muda o comportamento dele. E quando ele muda o comportamento dele com as pessoas, o que acontece? Ele deixa aquele clima hostil, aquele clima cinza. Porque ele não gosta, às vezes, de uma pessoa, ele fica lá com a carona emburrada. Aquela carona fechada, sabe? Que todo mundo olha, nossa, como ele é calado, não fala nada. Aquele clima hostil. Saiba que o seu papel como líder tem um peso no ambiente, por mais que você não queira. Mas a posição que você ocupa, no inconsciente das pessoas, tem um peso ali. Então quando você chega no ambiente e fica com aquela... É o neurônio espelho. As pessoas olham, todo mundo sente que o clima tá ruim, que o clima tá hostil, é um clima cinza. Aí eu pergunto pra você, como você vai influenciar? Se influência é sobre relacionamento, é sobre conexão, é sobre deixar um ambiente bacana. Aí você fala, Diogo, mas e se eu me relacionar muitas pessoas confundirem? Cara, 2024, não dá mais pra gente ter esse pensamento. Esse pensamento era lá no Fordismo, do autoritário, da chicotada, vamos trabalhar. Pô, o líder hoje é aquele que as pessoas olham e falam, eu quero aprender com essa pessoa. Eu quero estar próximo dela porque eu aprendo com ela, ela me ensina, ela tem um jeitão interessante, diferente de ser. Você não precisa mudar quem você é. Pô, longe disso, você não precisa mudar sua personalidade, o seu jeitão. Você é único, você é única, porque você tem o seu jeito, você tem o seu perfil. E você precisa ser uma pessoa de influência, uma pessoa que se relaciona bem com o outro, uma pessoa que é interessante, uma pessoa que as pessoas, poxa, interessante essas coisas, cara, me conta mais sobre isso. E aí você atrai pessoas que gostam do mesmo assunto que você, que se interessa por aquilo que você se interessa. Você é uma pessoa que se preocupa com o próximo. Você é a pessoa que respeita. Você quer respeito? Respeita. Respeita as pessoas, que as pessoas vão te respeitar. Ah, mas eles vão confundir. Não. Aí é a sua comunicação. As expectativas têm que estar claras. O que eu espero de você aqui? O que você pode esperar de mim? Quando está muito claro, não precisa falar muito não. Agora, se a pessoa tá ali e não tá atendendo, você deu 1, 2, 3 feedback, a minha pergunta para você é, se você desliga essa pessoa hoje que você não gosta, você se sentiria aliviado, aliviada, ou você sentiria que está perdendo um grande talento? O que você sentiria? Ah, aliviado? Então a minha pergunta para você é, por que ela tá no seu time ainda? Por quê? Então começou lá atrás. Quem que errou? Quem que errou lá atrás? Será que foi a pessoa ou foi quem contratou? Quando a gente assume a responsabilidade, traz pra gente, a gente pode ter um controle para resolver as situações. Quando eu fico encontrando culpado, você só prejudica o seu ambiente. A pessoa tá ali, você fica com cara feia, gera um clima hostil, um clima ruim. E a última coisa que você faz é influenciar pessoas. É isso que você quer como líder? Às vezes ignora a pessoa, deixa a pessoa deslocada, as outras pessoas do time percebem. A última coisa que você faz é influenciar, só deixa o seu time com um clima ruim, um clima que não é legal. E aí começa o turnover.
que é a rotatividade de pessoas. No último episódio eu falei que o Brasil tá no ranking número 1. Isso não é bom pra gente, cara. Isso não é bom pra gente. Isso não é legal. Isso significa como que os nossos líderes estão atuando. Será que aquele modelo, aquela forma de pensar sobre liderança ainda é o correto? Ainda é o pensamento correto? Então gostaria que você refletisse um pouco mais sobre isso, tá, líder? Escuta esse episódio de novo. Se autoavalia de 1 a 10 em cada tópico, anota no seu caderno. Normalmente os nossos ouvintes aqui, que são pessoas extremamente inteligentes, e eles me falam, né, porque a gente conversa muito quando eu tenho um bate-papo com essa galera, que é fenomenal, cada pessoa interessante que eu conheço, e eles comentam que eles sempre escutam, anotando, né, os que mais se destacam, eles anotam, se autoavaliam. É uma oportunidade que você tem gratuitamente de se desenvolver. Agora, se você quer aprofundar ainda mais, como outros mentorados mais comprometidos, vamos dizer assim, com o seu desenvolvimento fazem, eu convido você a vir bater um papo aqui com a gente, é gratuito, tá? Se você quer desenvolver o seu time, se você entende que dentro do seu ambiente é interessante ter uma pessoa para trabalhar a cultura aí junto com você não caminhar sozinho, mas ter pessoas que ajude a sua equipe também a se desenvolver, vamos bater um papo, talvez eu consiga te ajudar aí de alguma forma, sem compromisso nenhum esse bate-papo nosso, eu quero entender o seu contexto, e se de alguma forma eu conseguir te ajudar, será um prazer, tá? O link tá aqui embaixo, me chama, a gente bate um papo aí para conversar, ou se você é um profissional que está buscando o seu desenvolvimento de liderança, entende que esse é o momento, que já não dá mais para ficar pecando nesses pontos, você vê que as coisas continuam persistindo e parece que, por mais que você tente, parece que a coisa não vai. O que é isso aí? Muitas vezes pode ser pontos que você não está enxergando. E talvez esse bate-papo nosso pode ajudar a abrir um pouco esse contexto, esse leque aí para você. Se você tem interesse em participar, em algumas dessas situações você se encaixa nela, o link está aqui no primeiro link da descrição, aqui embaixo. Basta você clicar. Tem muita gente que depois me manda mensagem. Onde está o link? Ó, o link sempre está na descrição do episódio ou na opção sobre, tá? Você pode ir no sobre, que é na parte principal aqui do podcast também. Também está lá o link para você nos chamar aqui para bater um papo. Eu não falo muito o número de telefone, porque o telefone, você sabe, pode mudar, enfim. Então a gente sempre fala o link, né? Então você tem ali na aba sobre ou na descrição deste episódio ou de outros episódios aí também. Você pode ter acesso a clicar nesse link. Quando você clica, você cai aqui no nosso WhatsApp, me manda uma mensagem, a gente vai combinar de horário aí para se falar. Agora, se você quer assistir a aula gratuita sobre liderança e influência, que também te ajuda muito, o link está aqui na descrição, só você clicar e assistir, a aula é gratuita, tá bom? Deixa aqui, por favor, o seu comentário, o que você achou desse episódio, se faz sentido tudo isso que eu falei, se você já viu, já presenciou isso nos ambientes, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer te escutar, para que líderes não comentam mais esses erros, né? Não dá mais para cometer esses tipos de erros em pleno 2024. Né? Os líderes estão em busca da verdadeira liderança. Aqui nós formamos líderes que voam, líderes que fazem a diferença por onde passam. Então, se você se identifica com isso, por favor, deixa sua avaliação aqui pra gente também no podcast. Não esqueça de seguir, né? Porque quando você segue, você não perde os próximos episódios. Tem um botãozinho seguir, o sininho verde, clica neles aí para ser alertado nos próximos episódios. E avalia, por favor, com 5 estrelas, que você vai ajudar esse episódio para mais e mais pessoas. Tá legal, líder? Até o próximo episódio. Reflita bastante sobre isso. Volta, escuta de novo. Dá uma notinha aí de 1 a 10. E que você seja o líder que, de fato, voe aí no ambiente que você está. Que você seja o líder que faça a diferença. Eu não tenho dúvidas que você é. Se você está buscando o seu desenvolvimento, eu tenho certeza absoluta que você é esse líder. Até o próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. E não se esqueça de seguir o Líder Flixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast.
E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Leaderflix Cast.